Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver a quinta questão da terceira semana do PET de Química, volume 2. Investigue e explique algumas situações cotidianas. A primeira situação diz: por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Quando a gente adiciona o sal ao gelo, a gente diminui a temperatura de solidificação da água. O que significa isso? O gelo vai acabar fundindo. E para se fundir, o gelo vai acabar removendo energia do que está em volta. E o que está em volta é a lata de cerveja. O processo de fusão do gelo é um processo endotérmico. Isso significa que o gelo precisa absorver energia para poder se transformar em água líquida. E essa absorção de energia vem justamente da lata de cerveja. O gelo, para fundir, absorve energia sob a forma de calor da lata de cerveja e, portanto, a lata de cerveja acaba se resfriando, certo? A segunda situação diz: por que se joga sal nas estradas com neve? Pelo mesmo motivo anterior. Ao jogar sal na neve, a gente está diminuindo a temperatura de solidificação da água. Isso significa que a neve vai se transformar em água líquida, ok? Então, pronto, a gente tem aí também uma propriedade coligativa, que é o abaixamento da temperatura de solidificação. A terceira situação diz: por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0 graus Celsius? Observem que esse fenômeno também está ligado ao abaixamento da temperatura de solidificação. Os oceanos têm uma concentração de sais muito grande, então isso faz com que a temperatura de congelamento da água, de solidificação da água, seja muito inferior a 0 graus Celsius, certo? A quarta situação diz: por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos, como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias? É a mesma situação. A gente tem vários solutos dissolvidos aqui. No caso dos sorvetes e picolés, a gente tem açúcar, por exemplo, em uma quantidade muito grande. Então, a temperatura de congelamento é muito baixa. Logo, a presença desses solutos faz com que a temperatura de solidificação seja muito mais baixa do que se fosse água pura, por exemplo. Ok? A última situação diz: o que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele? O que se faz geralmente é adicionar etileno glicol, um anticongelante, que é uma substância que vai ficar ali no meio das moléculas de água e vai fazer com que a temperatura de solidificação fique muito abaixo de 0 graus Celsius, certo? Então, isso evita o congelamento da água presente nos radiadores dos carros. Porém, nesse caso, a gente não pode dizer que é uma propriedade coligativa. Quando a gente fala de propriedades coligativas, a gente se refere às propriedades que não dependem da natureza do soluto. E isso a gente só consegue quando a gente tem uma solução muito diluída, o que não é o caso aqui. Quando a gente fala da adição de anticongelantes nos radiadores, a gente está falando de uma concentração muito alta, tá? E embora, obviamente, a gente não esteja falando de propriedades coligativas, esse é um exemplo também do abaixamento da temperatura de congelamento de um sistema quando a gente adiciona um determinado soluto, ok? Até a próxima!